Era uma manhã comum no Complexo da Penha, zona norte do Rio, mas o ar já cheirava pólvora antes mesmo do sol nascer direito. De repente, o rugido dos blindados do BOPE ecoou pelas vielas estreitas, quebrando o silêncio imposto pelo terror do Comando Vermelho. Os caveirões subiram as ruas íngremes, luzes piscando, sirenes cortando o medo que os moradores carregavam há anos. Polícia! Sai da frente! Gritavam os homens de preto, fuzis em punho, rostos cobertos por balaclavas. Os traficantes, pegos de surpresa, correram para os telhados, disparando rajadas desesperadas de AK-47 e R-15. Balas perdidas uniam, estilhaçando janelas, atingindo paredes de tijolo nu. Uma mãe agarrou os filhos e se jogou no chão da laje, rezando baixinho enquanto o tiroteio transformava a comunidade em zona de guerra. O BOPE não veio para brincar. Eles deflagram a Operação Contenção, planejada meses a fio, para acabar com a arrogância do CV, que dominava tudo: drogas, extorsão, até o pão na padaria era taxado por esses bandidos. Os policiais avançaram sem piedade, respondendo fogo com fogo mais intenso. Um vapor do tráfico, conhecido como Urso, tentou fugir pela mata da Serra da Misericórdia, mas topou com um muro invisível formado pelos atiradores de elite do BOPE. Ele caiu crivado, o corpo rolando ladeira abaixo. Em poucas horas, dezenas de marginais estavam no chão, fuzis apreendidos espalhados como troféus de uma batalha justa. A comunidade parou. Comércio fechado, crianças trancadas em casa, vias expressas bloqueadas pelo pânico das balas cruzadas. Motoristas abandonavam carros na linha vermelha, correndo para se abrigar. Mas isso era só o começo. A apreensão foi monumental. Mais de 90 fuzis, granadas, toneladas de cocaína, maconha que financiavam o Império Vermelho do crime. Os heróis do BOPE, aqueles homens treinados para o inferno, arriscavam a vida para devolver a paz aos cidadãos de bem, oprimidos por anos sob o jugo de facções que se acham donas do território. Enquanto a esquerda choraminga por direitos humanos de bandido, a população honesta aplaudia em silêncio, aliviada por ver o Estado finalmente agindo com firmeza. Aquela operação mostrou que, com coragem e mão pesada, é possível conter o monstro do narcoterrorismo. Mas se houvesse traidores no meio dos policiais, e se o CV já soubesse parte do plano, o dia ainda guardava surpresas sangrentas. Imagine viver numa cidade onde o tráfico manda mais que o governo, onde crianças crescem ouvindo tiros em vez de brincar na rua, onde o trabalhador honesto paga taxa para bandidos armados até os dentes, enquanto a justiça mole protege os criminosos com leis frouxas herdadas de governos esquerdistas que preferem abraçar bandido a defender o povo. No Rio de Janeiro, o Comando Vermelho transformou comunidades inteiras em fortalezas do crime, expandindo seu território como um câncer, invadindo áreas rivais, matando inocentes sem piedade. Mas em outubro de 2025, algo mudou. O BOPE, a tropa de elite que todo brasileiro de bem admira, disse basta. Eles deflagram a maior operação da história contra o CV nos complexos do Alemão e da Penha. Foi uma resposta necessária ao caos instalado por décadas de políticas fracas, que permitiram que facções como o CV virassem quase exércitos, com fuzis importados, drones com bombas e até infiltrados em instituições. Os policiais, verdadeiros patriotas, entraram de cabeça erguida, sabendo do risco. Perderam 4 irmãos de farda naquela batalha, mas neutralizaram dezenas de terroristas urbanos, apreendendo um arsenal que poderia equipar um batalhão inimigo. A comunidade parou completamente. Ninguém saía de casa, o medo misturado com esperança. Pela primeira vez em anos, os moradores viram o Estado impondo ordem, limpando o ninho de cobras que o sufocava. Essa história real, com toque de drama para mostrar a verdade nua e crua, prova que só com autoridade forte, como a que Bolsonaro defendia e Trump aplaude nos Estados Unidos, conseguimos combater o crime organizado. O CV não é só tráfico, é narcoterrorismo, financiado por rotas internacionais, destruindo famílias brasileiras. Os heróis do BOPE merecem medalha, não críticas de ONGs estrangeiras. Agora, vamos à ação que mudou tudo. E aí, guerreiro? De qual cidade você está assistindo esse vídeo? Comenta aqui embaixo, Rio, São Paulo, Brasília, ou qualquer canto do Brasil que sofre com essa praga do crime. Sua cidade precisa de mais operações assim? Deixe nos comentários, curte e compartilha para mais gente ver a verdade.
O sol ainda mal iluminava as favelas quando os primeiros caveirões do BOPE romperam as barricadas improvisadas na entrada do Complexo da Penha. O comandante Corbage, tenente-coronel Durão que já viu de tudo na carreira, dava ordens curtas pelo rádio. Avancem pela baixa, formem o muro na serra. Não deixem escapar nenhum. Os homens de preto desciam dos blindados, fuzis HKG-13 e FNFL prontos, coletes pesados, granadas de atordoamento nas cinturas. Eles sabiam que o CV estava preparado. Olheiros nos telhados, rádios HT chiando alertas, vapores armados com calibres de guerra posicionados em pontos estratégicos. O primeiro confronto explodiu na Vila Cruzeiro. Um grupo de traficantes, liderados por um gerente conhecido como Gardenal, abriu fogo de cima das lajes. Rajadas intermináveis, balas traçantes cortando o ar. Um policial civil, o comissário Máscara, recém-promovido e pai de família, foi atingido na chegada. Caiu no chão, sangue escorrendo, mas ainda gritou para os companheiros avançarem. Não para, porra, pela população de bem. Outro, Rodrigo Cabral, da Pavuna, tomou um tiro na nuca enquanto cobria o avanço. Os BOPE respondiam com precisão letal, atiradores de elite derrubando olheiros um a um. Enquanto isso, na parte baixa, delegados da COR invadiam casas-alvo, cumprindo mandados. Encontraram bunker cheio de cocaína pura, maconha prensada, tablets de crack prontos para envenenar a juventude brasileira. Olha isso aqui, chefe. Toneladas, gritava um agente, chutando sacos plásticos. Mas os bandidos não se entregavam fácil. Incendiaram ônibus na avenida, bloquearam ruas com barricadas em chamas, tentando ganhar tempo para os chefes fugirem. De repente, um drone do CV sobrevoou, largando uma granada caseira que explodiu perto de um caveirão. Estilhaços voaram, ferindo 3 BOPE no braço e perna. Eles têm drone com bomba agora. Esses filhos da puta viraram exército, rosnou um sargento, vendando o companheiro no meio do tiroteio. Os policiais contra-atacaram. Um atirador do BOPE abateu o operador do drone com um tiro perfeito de 300 metros. A comunidade inteira parou. Moradores honestos, cansados de viver sob o jugo vermelho, se escondiam em casa, mas no fundo torciam pelos policiais. Uma senhora idosa, vendo da janela, murmurava: finalmente alguém veio acabar com esses demônios. Crianças choravam, pais as abraçavam forte. As vias expressas viraram caos. Avenida Brasil e linha vermelha fechadas, motoristas deitados no asfalto, balas perdidas ricocheteando em guardrails. Mas o plano mestre era o muro do BOPE. Equipes subiram a Serra da Misericórdia pela mata densa, posicionando-se no alto. Os traficantes, pressionados de baixo, começaram a fugir para cima, achando que era rota livre. Dezenas deles, camuflados, fuzis pendurados, corriam em fila indiana pela trilha. De repente, o inferno desabou. Os atiradores do BOPE abriram fogo coordenado. Corpos caíam, rolando ladeira abaixo, gritos ecoando na floresta. Um vapor jovem, não mais que 20 anos, tentou se render, mãos ao alto. Mas outro ao lado dele disparou traiçoeiramente. O BOPE não hesitou. Neutralizaram ambos. Aqui não tem conversa com terrorista, disse o capitão pelo rádio. A apreensão crescia. Fuzis AK apreendidos em pilhas, pistolas Glock, granadas de fragmentação. Uma casa-bunker revelou um arsenal impressionante, 18 fuzis só num quarto. Isso ia para guerra contra rivais ou contra a polícia mesmo, comentou um delegado. Mas no meio da euforia, um sargento do BOPE, Heber Carvalho, foi atingido no abdômen enquanto cobria o flanco. Caiu agonizando, sangue jorrando. Seus irmãos o carregaram para o caveirão, mas era tarde. Outro, Clayton Serafim, levou o tiro no peito protegendo um civil baleado. O dia avançava, tiroteios não paravam. Os bandidos usavam moradores como escudo, disparando de dentro de casas. O BOPE invadia, limpando quarto por quarto. Encontraram um chefe local, Belão do Quitungo, escondido num forro. Ele tentou sacar uma pistola, mas foi abatido na hora. A comunidade permanecia parada, como congelada no tempo. Comércio fechado, escolas vazias, até o bonde do teleférico parou. O pânico nas vias expressas durava horas, caminhoneiros abandonando cargas, passageiros de ônibus no chão. De repente, rádio chiou. Alvo principal, Doca da Penha, avistado na mata.
O urso, líder máximo em liberdade, tentava escapar com um guarda-costas. Os BOP apertaram o cerco, mas seria ele capturado, ou haveria uma emboscada maior esperando. O cerco se fechava na Serra da Misericórdia. Doca, o urso, suava frio, fuzil na mão, correndo pela mata com 5 vapores leais. Rápido, porra! O muro deles não vai segurar, gritava ele, voz rouca de anos comandando o terror. Atrás, os BOP avançavam implacáveis, rastreadores expertos na selva urbana. O comandante Corbage coordenava do QG móvel. Não deixem o principal escapar. Ele é o cérebro dessa praga vermelha. Lá embaixo, nas vielas da Penha, as equipes da Core continuavam as buscas. Invadiram uma casa suspeita e encontraram horror. Corpos de informantes executados pelo CV dias antes para evitar delações. Olha isso! Torturaram um coitado antes de matar, disse um agente, virando o rosto. Pacote de droga escondidos em paredes falsas, dinheiro sujo em malas. Apreensões não paravam. Mais 20 fuzis, rádios criptografados que CV usava para monitorar polícia. Um policial ferido leve, Alair da Costa, sargento do BOP, ignorava a dor no ombro e continuava no fronte. Isso aqui é pela minha família, pelo Brasil que a gente quer de volta, murmurava ele, recarregando. De repente, emboscada, um grupo de traficantes, escondido em grota, abriu fogo surpresa contra uma equipe isolada. Granadas rolaram, explosões sacudindo árvores. 2 BOP caíram feridos grave. Resgate! Resgate imediato! Gritou o rádio. Caveirões subiram a serra o máximo possível, enquanto helicópteros da PM sobrevoavam, metralhadoras girando. Os moradores, ainda trancados em casa, ouviam tudo. Alguns, corajosos, filmavam de janela. Vai, BOP, acaba com eles. Mas o medo era real. Balas perdidas atingiam telhados. Uma criança levou o estilhaço na perna. Na mata, Doca tropeçou numa raiz. Caiu. Seus homens o ergueram. Chefe, eles estão perto. Um tiro de sniper do BOP zuniu, derrubando o vapor da frente. Cabeça explodida, cérebro espalhado nas folhas. Pânico. Doca ordenou. Dividam. Eu vou sozinho pela trilha velha. Enquanto isso, revelação chocante. Um rádio apreendido chiava mensagens antigas. Alguém de dentro vazava infos para o CV. Tinha traidor no meio, pensou um delegado. O confronto na grota intensificou. BOP usou lançadores de gás, forçando bandidos a saírem tossindo. Um a um, abatidos ou rendidos. Corpos empilhados, fuzis coletados. Alair, o sargento ferido, liderou o resgate dos companheiros. Tomou outro tiro, no peito dessa vez. Parada cardiorrespiratória no local. Companheiros fizeram massagem, reviveram o milagre. 17 minutos clinicamente morto, mas voltou. A comunidade seguia parada, fantasma. Comerciantes perdiam o dia, mas muitos diziam, valeu, melhor isso que viver com bandido mandando. Doca, sozinho agora, chegava numa clareira. Achava que escapara. Mas, de repente, luzes de holofote do helicóptero. Renda-se! Polícia! Ele ergueu o fuzil, pronto para o último ato. Mas haveria sobreviventes contando segredos? E o traidor seria descoberto? Aproximadamente 1.500 palavras, cliffhangers. Emboscada na mata, corpos de informantes, rádio vazamento, resgate feridos, Alair morto, Doca cercado. A clareira virou o inferno. Doca, acuado pelo helicóptero, disparou contra o céu. Balas ricochetearam na blindagem. Do chão, atiradores do BOP emergiram das sombras. Joga a arma. Urso, acabou para você. Ele riu nervoso, olhos injetados. Vocês nunca acabam com o vermelho. Tentou correr, mas uma rajada precisa o derrubou. Corpo crivado, fuzil ao lado. O líder máximo do CV em liberdade, neutralizado. Rádio explodiu em comemoração. Alvo principal abatido. Mas a operação continuava. Equipes varriam a mata, encontrando mais corpos de vapores, alguns executados entre si para não delatarem. Apreensões batiam recorde, 93 fuzis no total, pistolas importadas, granadas que poderiam explodir bairros inteiros. Lá embaixo, prisões em massa,
81 bandidos algemados, muitos chorando como covardes quando viram o fim. Um gerente, Gardenal, capturado vivo num buraco. Eu sei de tudo, posso delatar, implorou. Levado para a delegacia, começou a cantar. Nome de fornecedores de armas de São Paulo, rotas do Paraguai, até políticos que recebiam propina. Revelação bomba. Mensagem no celular dele apontava vazamentos de dentro da PM. Um sargento escalando equipes para operações repassava horários ao CV. Tredo. Traidor. A comunidade, ainda parada, começava a respirar. Moradores saíam tímidos, aplaudindo policiais exaustos. Obrigado, BOPE. Agora a gente pode viver. Mas o custo, 4 heróis caídos, dezenas feridos. Enterros com honra militar, famílias recebendo medalhas. Meses depois, em dezembro, PF deflagrou Operação Tredo. Prendeu o sargento Rodolfo da Rosa, do próprio BOPE e comparsas. Ele vazava para Gardenal, frustrando ações anteriores. Traição desmascarada, graças à inteligência firme. O CV levou o maior golpe da história. Arsenal perdido, chefes mortos ou presos, expansão contida. Prova que mão dura funciona. Como Bolsonaro sempre disse, bandido bom é bandido preso ou neutralizado. A comunidade voltou à vida, mas com cicatrizes. Moradores de bem ergueram a cabeça, sabendo que o Estado, quando quer, protege os seus. E o legado? Mais operações virão, até erradicar essa praga narcoterrorista do Brasil.